Bom dia, boa tarde para os catequizandos, família. Eu recebi um convite para falar um pouquinho sobre a história da paróquia. Meu nome é Kênia, vocês, a maioria deve me conhecer da escola. Por que que me falaram? Por que que me chamaram? Eu sou formada em História e lá no final da faculdade eles pedem um trabalho bem grande, muito bem feito. Como eu era formada, a minha faculdade era História, eu resolvi escrever a história da paróquia. Esse aqui que é meu trabalho. Era uma história que ninguém tinha contado ainda, então eu achei interessante contar para ter registrado é, o que os nossos antepassados fizeram, o que eles sofreram, o que eles passaram, para construir o patrimônio da nossa igreja hoje, patrimônio tanto financeiro quanto patrimônio religioso. Então vamos lá. A nossa cidade foi fundada em 1903. Quem foi meus alunos no quarto ano do ano passado já sabem que a gente estudou a história do município. E logo foi chegando mais gente. O maior problema do nosso município era a falta de estradas. E chovia, não tinha como sair mais daqui, encalhava até as carroças, porque carro ninguém tinha. Então precisava de estradas, precisava de uma maneira que ligasse, né, esse povoado a outros lugares. Daí veio a ferrovia. Tem toda a história da construção da ferrovia. Foi construída em 1922 a ferrovia. Aí o acesso começou a ficar melhor. Olha a coincidência. 1922 foi construída inaugurada a ferrovia. 1925 foi rezada a primeira missa aqui. Daí conseguiu chegar o Frei aqui. O Frei vinha de Siqueira Campos, às vezes de cavalo, e vinha, né, tinha melhorado o caminho. Vinha o Frei de Siqueira rezar missa. Aí ele vinha rezar missa aqui, e a cada 60 dias, 90 dias, então quando ele vinha, ele fazia tudo. Ele atendia a confissão, ele batizava, ele, além da missa, ele fazia de tudo. Então era muita coisa. Tem na paróquia registro de ter tido 38 batizados em um dia só. Então imagina quanto que tem isso hoje. Não tem. Por quê? As visitas eram muito longas, demorava muito para vir aqui. A coisa começou a melhorar mesmo quando Joaquim Távora passou a ser paróquia. Aí quando Joaquim Távora passou a ser paróquia, Joaquim Távora é mais perto, tal, daí começou a vir o padre com mais frequência. Aqui em Patiguá tinha duas capelas. Essa que é a história das duas capelas. Uma capela era a capela de São Sebastião. Ela ficava ali na rua, numa esquina tem a Delicato, na outra esquina tem R$1, descendo aquela rua ali. Ficava ali. E a outra era a capela Nossa Senhora Aparecida, que fica lá onde que tá a igreja hoje. Tem uma foto. Essa é a foto da capela Nossa Senhora Aparecida, bem simples, de madeira. Aí os fiéis começaram a crescer e o padre, né, que vinha, falou assim, não, vamos construir uma igreja maior para comportar todo mundo. Aí eles começaram, falaram assim, ai, todo mundo gostou da ideia, aonde que a gente vai fazer? Se a gente vai fazer aqui embaixo, na São Sebastião, ou lá em cima, a igreja Nossa Senhora Aparecida? E tinha um cara que era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele disse assim que ele ia dar os tijolos para a construção da igreja até a altura das janelas, né, dos vitrôs, se fosse Nossa Senhora Aparecida. Aqui para baixo não ia dar não, só ia dar se fosse lá em cima. Aí o Frei pediu fazer uma votação, colocaram lá na caixinha os votos, ele levou para Joaquim Távora e voltou na outra visita, falou que ia ser a igreja Nossa Senhora Aparecida. Quantos votos a favor, quantos votos contra, qual foi a diferença, se foi apertada, se não foi, ninguém sabe em números, tá? Ninguém pergunte também dessa coincidência. Só sei que ficou muito bom, a igreja Nossa Senhora Aparecida, um lugar bom, a gente gosta daquele lugar, acho que ficou melhor mesmo do que se fosse aqui embaixo, onde era a Capela São Sebastião. E com isso, foi em 1936 que começaram a construir a igreja. Fizeram o lançamento da pedra fundamental, toda cheia de pompas, e eles faziam aquelas festas, com leilão de gado, tudo, vendia assado, vendia as coisas, arrecadava dinheiro e fazia igreja. A hora que acabava o dinheiro, parava. Mas mesmo assim, os fiéis iam rezando na igreja mesmo sem acabar. Tem foto. Aqui é uma missa sendo celebrada dentro da igreja, sem terminar, dá para ver os tijolos, tudo não foi rebocado, tem madeira, os andaime, alguns têm cadeira. Aqui é uma foto da congregação mariana, olha, na frente da igreja, sem terminar. E tinha os movimentos da igreja que começaram a se fortalecer. Por isso que começou a melhorar cada vez mais. Os marianos, era o que mais fez sucesso, foi os marianos. Os marianos era muito forte, tinha muita gente. Chamou a atenção da diocese inteira, de tão forte que eram os congregados marianos nessa época. Eles eram em bastante, então eles faziam eventos, eles faziam... E
Para ser mariano, tinha que andar corretamente. Só tinha homens que faziam parte dos marianos. Mulher não podia ser mariana, não, que nem hoje. Porque até o lugar na igreja era separado. As mulheres ficavam daquele lado, onde está o coral, e os homens ficavam do outro lado ali do sacrário. O que eles faziam? Chegava o casal na porta da igreja, mulher ia de um lado, homem ia do outro. Dentro da igreja não ficava homens e mulheres separados. Aí então, nos movimentos também. Os marianos eram só homens. Se você era devota de Nossa Senhora, você tinha que ser filha de Maria. Era diferente, era igual, só era para separar. O único movimento que homens e mulheres podiam participar juntos era o apostolado da oração. O apostolado que tem lá do Sagrado Coração, esse podia participar. A catequese, ela era assim, tudo junto, não tinha separação de idade, juntava todo mundo lá, um catequista dava aula para todo mundo de uma vez só. Já pensou se tivesse isso hoje? Então, né? E assim que era a catequese coral, para cantar nas missas, começou a surgir, e o povo tinha muita vontade, muita sede, muita vontade de melhorar. E foram construindo, foram para ter mais... O que tinha de interessante também, uma história interessante, que vinha as missões. As missões eram padres que vinham lá de Ponta Grossa e ficavam 15 dias aqui pregando. Como não era comum ter padre direto, o povo, né, vinha e participava fervorosamente, aquelas palestras enormes de 1, 2 horas. O povo ficava em pé ali escutando o padre. E daí o padre ficou com dó. Falou assim, olha, amanhã cada família vai trazer um banco. Aí sabe assim, aqueles bancos que eram uma tábua e 2 pezinhos assim. E daí eles pegaram, eles ficaram martelando e fazendo banco o dia inteiro, porque de noite iam levar banco para a igreja. Levaram, cada família levou um banco, porque iam a pé, né, para a igreja. Daí levaram cada um tudo com o seu banquinho nas costas, chegou lá, colocaram os banquinhos na igreja. Aí eu falei, pronto, agora tem banco na igreja de vocês. Até esses dias atrás, esses tempos atrás, tinha no pavilhão esses bancos. Tinha alguns bancos, robraram ainda. Mas depois melhoraram, trocaram os bancos da igreja. Então tudo foi com muito sacrifício, né? E muita alegria também. O povo doava com felicidade, com alegria. Ninguém falando que era, tem que dar lá. Não, era feito com muita alegria. E foi também... um outro movimento legal foi dos vicentinos. Os vicentinos, eles eram tão fortes que resolveram construir hospital. Não tinha hospital na nossa cidade. Quem construiu foi o movimento dos vicentinos. Depois, com o tempo, passou a administração para a prefeitura. Mas a fundação, tudo foi dos vicentinos. Por isso que chama São Vicente de Paulo o hospital. Porque foram fundados por eles. Eles realmente pagavam mais do bolso mesmo e foram até construir. Claro que, sim, a fachada, depois aumentaram, melhoraram o hospital. Mas naquele formato ali. Começou a trabalhar só a parte de cima, a parte de baixo, que era muito nojento, ainda mais para o hospital. Mas funcionava a parte de cima e depois foram melhorando, foram limparam a parte de baixo e tal. E começaram, foi uma obra. O salão paroquial foi construção dos marianos. Aquilo ali é sede mariana. Rifaram uma máquina de costura e construíram o salão paroquial. Vocês podem olhar que em cima do salão paroquial tem o símbolo do mariano, da congregação mariana, porque ali é a sede mariana. Feita para eles se reunirem nas reuniões deles, porque eles tinham bastante pessoas, sede mariana. Vocês me conhecem, sabem que eu gosto de analisar até as construções, né? Então vocês podem, quando passar em frente ao salão, olhar, tá lá o símbolo do congregado mariano, porque lá é a sede mariana. E a casa paroquial também começaram a falar assim, nossa, o padre vem aqui, fica 2, 3 dias, não tem onde ficar. Sabe onde o padre ficava? Num quarto do hospital. Emprestaram um quarto do hospital para o padre até construir a casa paroquial. E era assim, para construir a igreja foram aos poucos melhorando, né? E fazendo assim, vamos fazer uma fofoquinha agora. Ai, agora é catequese, vamos fazer fofoca, vamos. Dizem por aí que veio um vigário em Joaquim Távora que não gostava de vir aqui em Coatibá, por causa dessa rixa, que hoje em dia não tem mais. Tem muita gente que vai trabalhar em Joaquim Távora, depois Joaquim Távora vem trabalhar em Coatibá, né? E não mistura, mas antigamente tinha uma rixa muito grande de Coatibá e Joaquim Távora. Aí veio um padre para Joaquim Távora que não gostava do Coatibá. Aí ele começou a falar, ô bispo, não dá para mim cuidar das 2 cidades. Faz ele ser paróquia. E, de fato, se ele gostasse mesmo de vir aqui, talvez, eu acho que é verdade. Porque se ele gostasse de vir, ele ia falar assim, manda outro padre para me ajudar, que nem é na nossa paróquia hoje, tem 2 padres, um ajudando o outro. Mas ele não, ele forçou mesmo para ser elevado à paróquia. E foi elevado à paróquia.
Foi elevada a paróquia daí, né? Fez 60 anos no ano passado, 24 de dezembro de 1959. Foi elevada a paróquia, veio um frei aqui, veio um padre, Padre Leonardo, era o nome do primeiro vigário que teve, né, na paróquia, primeiro pároco, não vigário, pároco, da nossa paróquia. E aí começou, né, ele ficar aqui para a gente ter um atendimento mais próximo do padre. Sempre que você precisar, o padre está ali à disposição. E isso melhorou bastante, movimentos, tá? Porque você tem que esperar 60 dias. A gente não tinha muita noção, né, como que é isso, você ficar 60 dias sem padre, sem missa. Mas agora na quarentena, dá pra gente ter uma noção, né? Porque a gente vê que faz falta. E é até interessante, porque se todo dia a gente está participando ali, as missas, a comunhão, a gente talvez não dê tanto valor que nem agora, que esse tempo que está parado, que a gente tá dando mais valor, que a gente vê que a gente precisa mesmo de Deus, precisa de... Então eu queria chamar a atenção, assim, a respeito da força que as pessoas tinham. As pessoas queriam melhorar, queriam ter aquele espaço, eles queriam ser pessoas melhores. Então, gente, vamos valorizar o que as pessoas do passado fizeram para chegar até o que a nossa paróquia é hoje, sendo bons, basta ser bom, ser um bom filho, ser um bom aluno, ser um bom neto, ser um bom irmão, ser um bom, como catequizando, vamos ser bom e zelar das coisas. A gente, para amar, a gente tem que conhecer, né, o que vocês estão fazendo na catequese, estão conhecendo a Jesus, conhecendo a palavra de Deus para amar. Me falaram que as catequistas vão elaborar as atividades, mas eu vou deixar uma atividade extra para vocês. Vocês viram aqui, né, quanto que os movimentos da igreja foram importantes para a igreja. E você, quando você crescer, qual movimento que você quer participar? Responde aí, tá? Depois eu quero saber. Quero que essas respostas cheguem até mim, que eu quero saber. Um grande beijo, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer curiosidade, se eu souber, podem entrar em contato, que é um assunto que eu gosto bastante.